Tem algum grupo pronto para começar? Tem, a gente pode começar. Eu acho que é a ordem que a gente faz sempre, né? A galera de Ita 90 e começa, aí depois, se eu não me engano, o pessoal aí fala de gênero. Deixa eu ver aqui pra compartilhar a tela certa. Eu acho que é essa. Quando vocês estiverem vendo aí, é só me avisar, por favor. Estamos. Tá tranquilo, tô vendo. Aí já pode começar? Pode. Pode. Tá. Então, bom dia, gente. Nós somos da Level Up. A gente queria começar essa apresentação falando um pouco sobre alguns dados interessantes. Vocês sabiam que a área de TI possui uma das maiores taxas de rotatividade pessoal, sendo 3,4%, né? No caso, a taxa de turnover, que é outro termo aí que a gente vem usando nas apresentações. Vocês também sabiam que 66% dos colaboradores não enxergam um crescimento profissional no seu emprego atual? E que uma coisa muito interessante é que a maioria deles levanta que a falta de um plano de carreira é a coisa mais gritante, assim, nessas empresas que eles estão. A gente percebe com as nossas pesquisas que as empresas perdem colaboradores que se sentem estagnados na carreira, como, por exemplo, Marcela, que depois de um ano da empresa, mais ou menos, ela começou a se sentir estagnada, porque não tinha nenhuma experiência nova e nenhuma oportunidade para crescer. Faltava um norte para Marcela, um caminho que ela pudesse trilhar e evoluir como profissional dentro da empresa e como profissional no geral também. E no final ela acabou trocando a empresa por uma outra empresa que lhe oferecia um plano de carreira, às vezes um salário melhor, simplesmente porque ela não via crescimento onde ela estava. E o que é que está sendo feito para ajudar essas pessoas, né? Hoje, sempre que a gente fala sobre plano de carreira nas empresas, especialmente de TI, né, que é a área que a gente está pesquisando, a gente fala muito sobre PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que nada mais é do que uma trilha que você faz, um planejamento que o colaborador faz sobre coisas que ele deve aprender, conhecimentos que ele deve buscar na área dele, ou de repente uma área para a qual ele quer migrar, e normalmente ele constrói isso em parceria com um gerente ou com alguém de uma senioridade maior para poder auxiliar ele e tem mais ou menos essa trilha de conhecimento que ele vai fazer nos próximos meses em questão de desenvolvimento profissional. Esses colaboradores, essas empresas utilizam algumas plataformas para fazer isso, como por exemplo o Culture Rocks, que oferece para a gente umas ferramentas de gestão e avaliação de desempenho. Então ele tem essa parte de criação de PDI, tem uma parte de envio de feedback também, ele tem algumas métricas interessantes para a empresa, mas aí o funcionário ele pode lá criar o PDI dele, e tem até umas plataformas onde o PDI não é o foco, como por exemplo o Degreed, mas ele ainda existe. O Degreed é focado principalmente em cursos profissionalizantes, né? Cursos de back-end, front-end, cursos de design, e ele também tem uma parte de PDI, onde você pode planejar as aulas que você vai ver e coisas do gênero. Mas essas duas soluções do mercado têm um problema. O que é que você faz quando você não sabe o que você precisa aprender, né? No caso de Marcela, ela pode se juntar com a gerente dela para poder fazer um plano de carreira, mas tipo, é muito difícil você saber, porque é aquele ditado, quanto mais a gente entra numa área, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada. Então é muito difícil saber, em meio a tanta informação, em meio a tantos assuntos diferentes, o que é que você precisa para poder se dar bem no mercado de trabalho. E é pensando nisso que a gente da Level Up quer construir uma plataforma de construção e acompanhamento de PDIs com um sistema de recomendação. A gente vai buscar alinhar, utilizando a análise de dados, as últimas tendências do mercado e as necessidades da sua empresa para poder criar os melhores planos de desenvolvimento individual para os seus colaboradores. Com a ajuda da Level Up, Marcela e a sua gerente agora vão poder ter uma visão muito mais fácil dos caminhos que Marcela vai poder seguir para poder evoluir como profissional dentro da empresa. Utilizando a Level Up, elas vão poder criar um plano de carreira conciso, sem excessos e atualizado sempre com o mercado de TI, porque o crescimento de colaboradores como Marcela vale muito. A gente da Level Up acredita que desenvolver pessoas é reter talentos. Esse foi o nosso pitch até agora, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, né, para poder tornar a Level Up realidade. A gente vem trabalhando com a gente, na última quest, apresentou esses 3 protótipos que vocês estão vendo aí mais para a esquerda e embaixo, que foram os protótipos de baixa fidelidade da gente.
e a gente começou a fazer os protótipos de alta fidelidade nessas últimas semanas, que é esse mais acima que vocês estão vendo, que é colorido já. O que acontece é que, além dessas features que a gente já falou, né, que a gente da Level Up está buscando fazer essa parte de criação de PDIs com recomendação de skills para você saber o que é que você vai colocar no seu PDI e ter uma trilha de aprendizado mais certinha, a gente também está explorando possibilidade de outras features, como, por exemplo, a feature de mentor dentro da nossa plataforma, para poder criar um modelo de negócio mais conciso e mais bem estruturado. Então, nos próximos dias, a parte de design, a gente vai estar, principalmente front-end design, vai estar começando a desenvolver as telas de alta fidelidade e terminando mais, alinhando melhor quais vão ser todas as features que vão entrar para esse nosso MVP do Demo Day, para a gente conseguir entregar um produto legal para os investidores e para os professores poderem usar. Na parte de back-end, a gente começou a estruturação de banco de dados e tomou algumas decisões técnicas, em front-end também, né? Como, por exemplo, o tipo de banco que a gente vai usar, criação de ambiente, esse tipo de coisa. E para essa próxima semana, né, para a próxima entrega que a gente vai ter, próximo status, a gente planeja terminar a parte de recomendação, né, que é começar a recomendar realmente o PDI de alguma forma, começar a fazer o cadastro dos usuários através de um CSV, porque os usuários vão ser cadastrados pela empresa para poder usar, né? E a gente pensou que isso seria uma forma interessante e começar a trabalhar um pouco melhor nessas features e também, dependendo, começar a trabalhar na nossa feature de mentoria, se a gente realmente achar que faz sentido ela entrar. Essa foi a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado. Perguntas? Oi? Colegas, perguntas? Colegas, Eu não vocês sei têm quanto, pergunta eu para não sei mim? se nós pegamos o tempo certinho. Alguém sabe dizer quanto Não, tempo? deu 1 minuto a menos. Vocês tinham 1 minuto ainda. Tá. Então dá para falar mais devagarzinho. Fala mais. Nenhum comentário e Colega, perguntas dos colegas? Rebeca perguntou se é web ou é um aplicativo. Vai ser web, em primeiro momento, devido à facilidade de desenvolvimento web, e porque também já é um ambiente onde as pessoas que trabalham normalmente com TI estão acostumadas a estar, que está usando o computador sempre e tal. Certo. Mais alguém? Então a gente pode começar, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu não entendi exatamente o que é que a solução de vocês vai fazer. Tipo, o que é que ela vai ter de entrada e o que é que ela vai ter de saída para o usuário. E Tá, aí isso pode juntar com outro comentário meu que mostrar a solução. Você disse aqui acabou o pitch e depois mostrou a solução. A ideia é você mostrar a solução dentro do pitch, inclusive dentro daquela historinha que você está contando, você mostrar como a tá. pessoa está usando, justamente o que é que ela vai botar, o que é que ela vai ver, o que é que ela vai ter de resultado. Então, isso foi planejado a gente colocar, mas a gente não colocou só porque as telas que a pessoa vai botar ainda não estão prontas, justamente porque a gente ainda não finalizou. Aí não tem muito essa questão do fluxo do usuário completinho ainda, mas quando tiver, a Uhum. gente vai colocar ali naquele lugar onde mostra tipo, como seria o uso da Level Up, como seria Marcelo usando a Level Up. E como é que a gente vai fazer isso? A ideia da gente é utilizar de análise de dados para analisar os dados do mercado de vagas de emprego, o que é que as vagas estão pedindo, e usar dados da própria empresa, como por exemplo, o que é que a empresa usa, tecnologia e tal, e alinhar isso para fazer recomendações para os colaboradores da empresa conseguirem aprender e estarem alinhados com o mercado e com a empresa. Porque hoje o PDI você precisa construir ele sozinho, ou com um gerente, mas tipo assim, você vai ali anotando coisas ou criando checkbox de coisas que você vai aprender, mas tipo, é uma coisa que você fica muito perdido. Então a gente vai trazer esse guia, trazer Aí, esse caminho para as pessoas, para os então colaboradores. talvez eu não saiba o que é PDI exatamente, né? Por eu não ser Ah, da área. é plano de PDI, então, desenvolvimento individual. eu pensava que o plano de desenvolvimento era tipo um plano de carreira, não é isso. Não, não, não. É um plano, tipo, de coisas que você tem que É estudar também, para é, progredir na sua carreira. é.
O plano de desenvolvimento individual ele pode estar associado a um plano de carreira, né? Porque quando se fala plano de carreira, normalmente se fala sobre salários e tal. Uhum. Então, algumas empresas levam em consideração o seu desempenho no plano de desenvolvimento individual, porque, por exemplo, empresas concorrentes como o Culture Rocks da gente, você estabelece lá as metas e o seu gerente ele tem acesso a quantas metas você bateu, fica sempre pedindo para atualizar e tal, e você consegue ver ali mais ou menos como é que a pessoa está performando. Hum. E aí ele vai ter vai saber diferenciar se esse conteúdo, essa indicação está relacionada à coisa da empresa ou do mercado em geral? Essa é a nossa ideia. A ideia é, por exemplo, você quer se aprofundar em uma determinada área X, a gente vai, baseado no mercado e baseado na sua empresa, falar como é que você pode entrar na área X e qual é o estado da arte da área X, quais são as coisas que valem a pena você aprender, tecnologias que estão sendo utilizadas e tal. É. Minha visão de fora, assim, da área é de que aí, pelo que tu falou do outro, que a pessoa acompanha, ele parece trazer mais valor do que o de vocês. Qual o valor diferenciado de vocês em relação a eles? É justamente essa parte da recomendação. O outro, ele não trabalha com recomendação, você tem que criar o seu plano individual do zero. Ah, E aí a você que ideia da cria. gente é auxiliar essas pessoas que não sabem o que fazer, ou que muitas vezes sabem, mas tipo, não fica uma coisa muito completa, dizer, olha, você tem que aprender isso daqui, depois você tem que aprender isso daqui, depois você tem que aprender isso aqui. A sua empresa usa muito isso, então seria interessante você aprender também. Vocês fizeram aquela frasezinha do valor, porque acho que então o valor de vocês está nessa geração automática, né? Alguma coisa assim. Frasezinha do valor do. Tipo, a gente Aquela fez. frase pitch, Do pitch elevador, é, o vídeo do careca. A do gente vídeo do... fez. A nossa frase, tipo, por enquanto, o que a gente achou é que desenvolver pessoas a reter talentos. Mas aí não Justamente tem um valor porque. por vocês, né? Como É, vocês é, fazem isso, né? A frase do vídeo do careca. É, aquilo é importante. Aquilo é importante. É bem importante, porque aquilo entrega de uma maneira imediata tudo que quem está assistindo o pitch de vocês precisa saber sobre o que é o projeto de vocês. É Não é só importante fazer aquela frase. não é só um slogan, né? Uhum. Aquilo é o famoso pitch elevador. Se você tiver 2 minutos para explicar o teu projeto, como é que você vai fazer? Aquilo já entrega de cara o que é importante, né? É legal sempre começar o pitch com o elevator pitch, né? Porque isso garante o entendimento, né? Do projeto. Então, é uma técnica mesmo, Uhum. não é uma bobagem qualquer. De fato, é uma técnica que foi desenvolvida para que isso, para que vocês consigam fazer um bom pitch, né? Para que vocês consigam, de É. fato, tornar claro. E outra, Guilherme, se a pessoa consegue fazer o pitch de elevador, é porque ele tem todas as etapas da apresentação Isso, dele muito clara. muito claro. Se ele não consegue fazer o pitch do elevador, é porque tem alguma coisa que ainda não está clara, não está funcionando bem. Essa frase daí mesmo, tá, ela é mais marketing, assim, desenvolver pessoas de Uhum. ter talentos. Ela não tem o valor único de vocês. Essa frase serve para qualquer um dos concorrentes. E eu diria o seguinte, de fato é aquela coisa vazia, né? Porque qualquer coisa serve, né? Isso é o tipo da coisa que você pode usar como tagline, como slogan, e deixa isso para o final do pitch. A última coisa que você apresenta no pitch é tal Era o que eu coisa. ia falar. É a tua marca, né? É teu brand. Mas o pitch de elevador é o pitch mesmo. O pitch de elevador deixa claro para o que vocês vieram, né? Então isso é muito importante, não é só para o grupo não, tá? Para todo mundo. Não é obrigatório, mas é muito bom quando a gente começa a apresentar logo do pitch do elevador. Isso já abre a coisa de uma forma muito clara, assim. Então Uhum. vale a pena trabalhar dessa maneira. Show. Isso. Qual é o valor único de vocês que vocês consideram? Já que vocês não trouxeram. Justamente é essa parte da recomendação, da gente trabalhar com dados para poder recomendar as melhores skills e habilidades para Isso o é uma colaborador. feature única. Quero o valor. O que é que para a pessoa que vai receber, qual o valor que ela vai ver nisso? Poxa, é porque a gente trabalha hoje. Isso foi uma pergunta capciosa, porque a gente não tinha parado para pensar. Porque a gente trabalha hoje em dois lados. Tipo, do lado da empresa, o valor que ela vai ver na nossa solução é que ela vai ter a retenção a gente espera, né?
baseado nas conversas que a gente está tendo, nos feedbacks que a gente está tendo com as pessoas que a gente está conversando, é que a nossa ferramenta ela proporcione mais retenção para as empresas, justamente para solucionar aquela questão da rotatividade que foi levantada no início do pitch. E para o colaborador, o valor que a gente quer trazer é que ele consiga sentir que está evoluindo dentro da empresa de verdade, tipo, e ver um caminho claro para poder fazer isso. Não só na empresa, como também como desenvolvedor ou designer, tá entendendo? Como colaborador da empresa de tecnologia, sentir que está se desenvolvendo. Tá, acho que vocês têm que pensar um pouco mais sobre isso. Se você prestar atenção, também esses argumentos que você está dando estão relacionados a coisas que qualquer uma daquelas soluções que você disse resolver, dão esse valor. Tenta trazer esse valor mais relacionado a essa feature, essa solução que tu está trazendo, tipo, essa praticidade. Então, tenta botar isso. Acho que vocês, tipo, não é o que tu precisa responder agora. Acho que vocês podem amadurecer mais isso, tentando ser algo único de vocês. Que essa frase seja algo que vocês fazem e os outros não fazem. Uhum. Juntando isso com essa feature, entendeu? Que parece que tem a ver com a materialização dessa estratégia, né? É. E acho que tem a ver com a automatização, né, também. Uhum. Então, trabalhar um pouco nesse sentido. Mas, assim, uma curiosidade, por exemplo, se eu sou um cara de TI e estou interessado em aprender sobre inteligência artificial, vocês vão me fazer chegar a esse conteúdo ou a melhor forma de me apropriar disso? É isso? Por exemplo, se você chega lá e você diz, poxa, eu tenho interesse em inteligência artificial, o que a gente vai fazer é analisar o mercado para saber quais são as tecnologias que estão sendo usadas, o que é que se usa de inteligência artificial na sua empresa, se tem algo assim para você poder aprender e poder evoluir dentro da empresa também, e lhe dar meio que o estado da arte de hoje para você ter um caminho claro para poder estar sempre atualizado com o mercado. E você não acabar, poxa, eu vou aprender inteligência artificial, e você vai pegar algum curso que é antigo, que é uma linguagem que não se usa mais, de repente é uma técnica que já está obsoleta, esse tipo de coisa. E vocês sabem como vocês vão fazer isso, por exemplo, para que o cara realmente receba o que existe de estado da arte de inteligência artificial e não alguma coisa que já está obsoleta? Então, a ideia da gente é justamente utilizar a análise de dados de vagas que estão no mercado atualmente, esse tipo de coisa. A gente vai fazer essa mineração para poder fazer a recomendação. Então, vai ser minerar vagas, minerar, de repente, artigos sobre mercado de trabalho, tudo isso a gente vai poder trabalhar e ir encontrando mais ou menos esse caminho de não só para inteligência artificial, mas para qualquer coisa. É um desafio, né? É um desafio. Lógico que, assim, provavelmente para o pitch, essa feature vai estar bem reduzida, a gente vai limitar um pouco o escopo para a gente poder conseguir entregar isso a tempo da disciplina, né? Para o pessoal poder ter uma casquinha, mas a ideia da aplicação no geral seria essa. Eu queria fazer uma pontuação, um comentário depois. Nossa, Acho que já pode fazer, não? vai fazer. Ah, beleza, obrigado. Eu achei incrível tua proposta desde a concepção, quando eu ouvi, achei muito bom, porque eu trabalhei em grandes empresas que tinham sistemas de recomendação, sistema de desenvolvimento pessoal, mas um problema que era recorrente era o seguinte, não funcionava, porque no final, o que era maravilhoso como corporação não se refletia nas filiais, né, para que o colaborador ele tivesse a impressão que estava progredindo na empresa, que estava crescendo na empresa. Então, assim, é algo que, de fato, eu sempre tive como um colaborador, como colaborador, é o seguinte, saber que alguém lá em cima poderia ouvir que eu discordei de uma opinião de uma liderança imediata ou de uma liderança com relação ao meu desenvolvimento. Eu acho que tem que ter um peso muito grande e um feedback relevante. E o segundo ponto, foi o que você acabou de tocar aqui, é que, na minha opinião, é importante que você seja mais específico como você vai lidar com o que está quente no mercado, é importante. Por exemplo, se você disser para mim, ó, a gente vai fazer essa busca do que está sendo mais relevante, olhando especificamente sites de empresas como a LinkedIn, a empresa X ou Y,
com um escopo bem reduzido, isso já me dá uma ideia de que desafio você vai conseguir. Mas quando você diz assim, eu vou trabalhar com a leitura de artigos, eu vou trabalhar com aquilo outro, parece que o negócio está sendo meio jogado para fazer uma pescaria de dizer, isso é legal. Mas a gente sabe que isso dá muito trabalho e para fazer um negócio desse você tem que ter um desenvolvimento que vai demorar muito tempo, muitos anos, não faz da noite para o dia, não. Tá? Então, eu acho assim, vamos, na minha opinião, olhar com um foco mais centrado e ser mais preciso, que é bom. Tá maravilhosa a sua proposta. Eu sou fã número 1. Só acho que esses dois aspectos, você pode, esse segundo aspecto, principalmente, você pode dar uma enfatizada sendo mais específico. LinkedIn, lá tem o que está sendo mais procurado. A gente usa aqui uma busca em contexto, né, do que está lá no site, ou ele já tem uma API que fornece isso aí para a gente, e a gente consegue extrair exatamente isso aqui, isso vai ser o nosso indicador. Com relação ao outro aspecto, eu vou pedir desculpas a você sobre isso, como é que fica essa questão, novamente, eu acho que você já deve ter falado sobre isso, do feedback do usuário com relação ao que ele está vendo. Como assim, feedback do usuário em relação ao que ele está vendo? Eu acho que eu não entendi. Você não tem um feedback, você não tem uma avaliação do que o colaborador, o desenvolvimento, o colaborador e etc., que está sendo ranqueado dentro da sua aplicação? Eu acho que, não sei se eu devo ter me confundido. Tipo, quando essa parte de ranqueamento e tal, ferramentas como Culture Rocks oferecem para as empresas para você poder saber como seu colaborador está fazendo, ou como seu colaborador está performando dentro do plano de desenvolvimento dele, ou de qualquer métrica lá que você tenha estabelecido. Mas não é nosso foco hoje prover isso para os gerentes, etc. O nosso foco hoje é realmente focar nessa parte de recomendação do PDI para o colaborador, porque a gente está focado mais nessa parte de MVP e de validar se isso é uma coisa que vai funcionar ou não. Tá bom, perfeito. Mas como eu falei no final do pitch, a gente já está pensando em outras features, por exemplo, uma feature de mentoria que você poderia ter, às vezes até dentro da empresa, ou com mentores externos nossos, é algo que a gente está validando para ter material para dizer, olha, nossa solução é essa aqui, e a gente planeja fazer isso daqui faz sentido por causa disso, e mostrar que a gente tem um caminho para seguir realmente. Entendi. Eu acho que o ponto que é mais crítico é como o professor tinha colocado antes. Como extrair aquilo que você acredita que é mais crítico para ajudar nesse feedback para colaborador lá na ponta. Você vai ter essa informação de que forma? Se você conseguir trabalhar isso de uma forma mais assertiva, eu acho que pensar em outras features não vai ser necessário para o teu MVP. Isso na minha opinião. Foca em deixar isso nesse aspecto redondo. Mas parabéns, gente. Muito Obrigado. bom. É isso, então, né? Vamos pro próximo? Obrigado. Vou guardar aqui a tela. A minha apresentação parou aí já? Ótimo. Caramba, tá a tela de vocês aqui na frente. Como é que eu tiro isso? Professor, só para deixar claro, tem 10 pessoas de TI aqui hoje, tá? De turnover em TI. Maravilha. Tá apresentando tudo certinho, gente? Tá sim. Ok. Vamos estar. Apresentar já? Boa tarde, pessoal. Nós somos o Safe Spot. Nós tentaremos ser a solução de segurança para a sua viagem. O turismo do Brasil, tanto local como externo, ele é uma atividade muito lucrativa e que gera milhares de empregos anualmente. Em 2019, dados da Impetur afirma que foi faturado cerca de 136 bilhões de reais anualmente.
Porém, com o aumento da violência e da criminalidade, surge um problema de segurança pública que afeta diretamente o turista. É estimado pela Federação do Comércio que cerca de 1/3 dos prejuízos no comércio e turismo foram causados devido à violência, chegando a um valor de 657 milhões de reais no ano de 2017. Com isso em mente, nós realizamos uma pesquisa entre os usuários, no qual 76% dos entrevistados já disseram já ter se sentido inseguros ao viajar, e 23% já tiveram problemas de segurança em suas viagens. Isso aqui são alguns depoimentos do usuário, onde vemos que as pessoas sentem sensação de insegurança em locais desconhecidos, com fluxo de pessoas, e que falta conhecimento do hábitos de algumas regiões, normalmente qual é o horário, se é seguro ou não, se tem fluxo de pessoas. De posse disso, nós levantamos como nossa proposta única de valor fornecer indicadores de segurança confiáveis sobre locais e regiões. Após obter nossa proposta única de valor, nós realizamos uma análise concorrente, onde identificamos 3 principais soluções: o OTT, o Citycop e onde foi roubado. O OTT é um aplicativo que notifica alertas de usuários sobre problemas de insegurança, como tiroteios, arrastões e operações policiais na região. E sobre problemas, e um problema desse aplicativo é justamente a pouca adesão de usuários, tornando o mecanismo de notificação pouco informativo. Já o Citycop é um aplicativo que dispõe em um mapa ocorrências de uma dada localização. Porém, ele também há problemas de indicadores explícitos de segurança de uma região e também é necessário utilizar input de usuário para gerar inteligência. Por fim, onde foi roubado é um site que dispõe de diversas informações de segurança filtradas por cidades e bairros, como objetos mais roubados e bairros mais perigosos. Porém, como as outras 2 soluções, eles também geram essas informações apenas utilizando o input do usuário. Finalizada a nossa análise concorrente, nós traçamos a nossa curva de valor, onde nós fizemos a separação em pontos que queremos eliminar, reduzir, aumentar e criar, com ênfase na criação do nosso algoritmo de classificação de nível de segurança e na facilidade de visualização de dados e satisfação com o lugar escolhido. Agora a questão aí, como nós iremos entregar o valor ao usuário? E a ideia toda é que nós teremos um aplicativo voltado para turistas que permite a busca de informações de segurança sobre determinado local de região, expõe graficamente o grau de segurança de uma região através de mapas de calor e permite a identificação do nível de segurança de um local em que há de 1 a 5, apresentando os motivos que levam ao nível de risco. Agora irei deixar para meu colega fazer a apresentação, terminar a apresentação. Tá dando para ver a apresentação aí? Não. Eu não consigo. Pronto. Primeiramente, a gente analisou aqui alguns fatores que a gente entrevistou algumas pessoas para avaliar quais são os fatores que as pessoas consideram que levam o lugar a ser seguro ou não. E aí, dentre eles, tem falta de iluminação, fluxo de pessoas. E aí, a partir desses fatores, nós vamos utilizar o nosso algoritmo, que inicialmente vai utilizar dados da Secretaria de Defesa Social e dados socioeconômicos, fazendo também o cruzamento com dados de Google Review e futuramente também considerar mais input de usuário, justamente para fazer essa avaliação do nível de segurança dos lugares. No nosso modelo de negócio, nós inicialmente propusemos fazer a divulgação de estabelecimentos. Após entrevistar alguns donos de restaurante, nós vimos que essa proposta de modelo de negócio ela só funcionaria se nosso aplicativo já tivesse alguma visibilidade relativamente grande. Então, no momento, a gente está procurando avaliar a possibilidade de parceria com órgãos relacionados a turismo. Como estrutura de custos, nós ficamos em R$ 6.000, e isso aí inclui infraestrutura cloud, publicidade e uso de APIs de dados. Como forma de publicidade, nós avaliamos a parceria com agências de turismo e influenciadores, como blogs e etc.
além de redes sociais, e também consideramos a possibilidade do uso de totens em lugares com grande fluxo de turistas. Como aqui são algumas imagens do nosso protótipo, e aqui é a nossa jornada de usuário, já com o aplicativo. Então, a ideia é que o usuário inicialmente ele planeja uma viagem para Recife, ele baixa o SafeSpot, cria uma conta. Durante essa viagem, ele se interessa em um lugar como o Parque de Esculturas Brenan, verifica que tem um nível de segurança de 3 estrelas e 5, e aí ele vai fazer o seu passeio de forma mais cautelosa. Aqui o teste de usabilidade, nós fizemos um mockupzinho aqui. Então aqui o usuário ele inicialmente pode vir aqui, pesquisar lugares e selecionar o Parque de Esculturas Brenan. Aí aqui você consegue ver o nível de segurança e também os motivos que levaram até essa avaliação. Dá também para fazer o login e com isso o usuário poderia notificar algum tipo de ocorrência. Continuando aqui a apresentação, como grupo de teste para validação, nós utilizamos turistas interessados no uso de aplicações. Nós também avaliamos com designers, com experiência em desenvolvimento mobile, e para validação do negócio, donos de restaurantes, museus, pontos turísticos. Aqui são alguns dos feedbacks que a gente teve. E pronto, essa aqui é a nossa equipe, dividida em front-end, back-end e publicidade. E aqui é o planejamento do desenvolvimento do nosso aplicativo. Então, nós planejamos entregar aqui no final dessas 4 semanas, e essas daqui são algumas das macro-testes que a gente avaliou aqui. Então, a apresentação é basicamente isso. Obrigado. Se tiver alguma pergunta aí, pode falar. Alunos, colegas, tem alguma pergunta para o grupo? Oi, eu só queria dizer que a ideia dele é muito boa, porque eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre viagem, e a questão do ressalto de segurança, e eu vi quanto é importante esse aplicativo. Então, parabéns aí para a equipe. Só me lembrei do projeto deles, quando eu estava conversando com essa minha amiga. Legal, muito legal. Mais alguém? Bom, então vamos passar para os professores. Algum professor quer começar? É só ler os feedbacks, que ele passou tão rápido. Esse era um dos pontos que eu ia levantar também. Opa, justamente, se não vai assim, falar, não precisa estar lá, mas eu quero saber o que está lá, então acho que é importante falar. só passou assim, batido. Foi que, assim, eu estava percebendo que o tempo estava ficando apertado, e eu ainda tinha o planejamento aqui. Mas... Poderia ser integrado com que outro aplicativo? Como assim? Então, um dos feedbacks era, inclusive, acho que foi o que o professor Jaber também comentou, que era integrar com aplicativos de, por exemplo, Map, Waze. Ah, certo. Os aplicativos de mapa mais visíveis. Esses feedbacks foram de quem? Isso quer dizer, do usuário ou do... De usuário. Ou do Então, dono das lojas? Não, esses aí foram do usuário e de uns colegas de design, da pessoa que fez o nosso design, do nosso grupo. Vocês fizeram, então, um teste de usabilidade tanto com o usuário final quanto com especialistas, é isso? Sim, é porque a gente teve uma pequena modificação, acho que ontem, mas a modificação foi besteira, foi só em relação ao mapa. Aí foi na versão anterior. E feedbacks do pessoal do modelo de negócio, que é justamente uma parte que a gente até comentou, né? Que era crítica, porque você pode avaliar negativamente a loja e o pessoal não gostar, eles realmente querem esse aplicativo. Olha, e eles vão pagar por isso. Então, a gente teve a entrevista com esses restaurantes e primeiro que a ideia é que a gente não vai recomendar, que a gente não vai ter uma publicidade com um local que tem uma segurança baixa. Então, assim, não seria a ideia, né? Quem tem a segurança baixa não faz sentido contratar a gente, só que teria uma segurança, pelo menos de média para alta.
Agora, a questão realmente, tipo, eles acharam interessante a ideia, o problema principal mesmo foi muita questão de visibilidade, que, tipo, inicialmente eles não veem uma visibilidade muito grande no aplicativo que tornasse, talvez, justificável o dinheiro deles. Mas, posteriormente, se o aplicativo trouxer uma visibilidade maior, um público maior de pessoas, poderia, sim, ser uma ideia que eles gostam, sabe? Essa foi a que a gente teve. Pode falar, Jordana. Assim, eu acho que tem duas questões principais no projeto de vocês. Uma é sobre o modelo de negócio em si, certo? Que a ideia é louvável, é algo importante. A questão é como é que a gente para em pé, como negócio. E aí, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que levar muito a sério. E é um negócio que é difícil da gente simplesmente dizer esse modelo vai funcionar ou não vai funcionar, certo? Então, eu acho que é muito importante que vocês tragam indícios de quem é o seu público. O seu público é que diz se está indo bem ou mal. Logo, essa parte de feedback é muito relevante, certo? A parte de feedback é onde é onde vocês vão dizer para a gente ou para quem estiver escutando que o seu modelo de negócio para em pé, que as pessoas têm interesse nisso, certo? Porque realmente é um negócio assim, é complexa a solução de vocês, porque mesmo que vocês digam são os locais melhor avaliados que na prática onde a gente vai investir, digamos assim. Mas, por outro lado, se só tiver locais aparentemente bons, você não tem uma informação confiável. As pessoas não vão confiar no seu sistema. Então, não é um negócio trivial. O seu sistema só funciona se ele realmente indicar os pontos mais seguros e menos seguros. Se simplesmente for um monte de coisa dizendo, ninguém apareceu com nada de ruim aqui, e o seu sistema inteiro for esses locais todos aqui, ninguém teve notificação nenhuma, também não faz muito sentido. Então, você tem que amarrar bem as pontas. O número um é que o seu modelo de negócio funciona bem, certo? Porque o que vocês estão dizendo vocês estão trazendo uma informação. A riqueza de vocês eu trago essa informação. Só que quem está disposto a pagar pela informação é a pessoa que normalmente não está disposta a pagar por esse tipo de serviço, certo? Porque é a pessoa que enfim, está buscando, querendo saber para onde vai e tudo mais. Aí você tem um modelo de negócio que vai em cima das empresas, ok. Faz sentido, mas só faz sentido se as duas coisas andarem, certo? Ou seja, se vocês tiverem algum modelo free que funcione super bem, que tem esse mapa muito bem definido, e dado que vocês obtêm confiabilidade, aí sim, dentro desse mega universo cheio de opções, aí alguns em particular vão pagar para vocês de alguma forma, certo? Aí assim, vocês têm uma solução que não é muito simples, porque vocês têm que atingir duas metas diferentes, certo? Fazer sentido para a empresa, mas conseguir dados suficientes para serem confiáveis, mesmo que vocês peguem de outros locais e tal. A segunda pergunta que eu acho que vocês precisam pensar muito bem, eu vejo esses dois pontos principais. O primeiro é que o modelo de negócio de vocês para em pé. O segundo é como é que vocês escapam de um mau uso. E isso é muito importante. Por exemplo, qualquer mau uso, certo? Tipo, um ladrão vai usar essa informação para verificar a gente, para onde a galera está indo, onde parece ter alguma coisa, e ele vai terminar agindo lá. Isso é um mau uso. Gente que deturpa o sistema propositalmente. Por exemplo, um concorrente que começa a sacanear com um cara que está super bem e começa a apontar coisas erradas em alguma ponta, certo? Então, é importante que vocês mostrem como é que vocês mantêm esse nível de confiabilidade dos seus dados, certo? Para impedir o mau uso. Porque lembrem que é que nem o Waze mesmo, que vocês estão usando como referência, certo? O Waze tem a opção lá de, por exemplo, colocar a polícia. Onde é que tem polícia? Aí um monte de gente chega e diz, isso aqui é errado, e tira todas as notificações da polícia. Logo, a informação de policiamento não é confiável no Waze. Como não é o ponto principal, não tem grandes problemas para o Waze, certo? Mas no seu caso, sim. Então, assim, você lembre que são pessoas que vão usar. Então, todo mundo vai ter acesso, né, a essas informações, inclusive pessoas que possam querer deturpá-las. Aí, assim, eu acho que isso é um calo também que é bom vocês responderem como é que resolve. A pergunta estava no gatilho.
Deixa eu responder, deixa eu ver se eu lembro, foi um pouco longo. Deixa eu tentar responder alguns dos pontos que você levantou. Você estava falando um pouco do modelo de negócios, né, sobre só coisa boa, né? Como se a gente... não sei se deu a entender que só iria aparecer indicações no negócio, mas a ideia é que a indicação, como tem lá no exemplo do protótipo, é algo que se destaca, mas você pesquisar em um mapa de calor é algo que sempre aparece. Então, se você pesquisar, se você botar lá, sei lá, eu quero ir para alguma rua em específico, e essa rua for insegura, vai aparecer que é inseguro. Como também na região vai ter uma indicação de mapa de calor que não vai estar muito verde, indicando que não é muito seguro, sabe? Então, tipo, essa questão de só mostrar o que é seguro é para os estabelecimentos, para tipo, eles terem algo chamativo, né? Algo que se destaca no aplicativo. Agora, realmente tem os problemas, né, que você citou, e tipo, é algo que assim, a gente recebeu recentemente esses feedbacks, que não foi exatamente o feedback que a gente estava esperando, sabe? Por isso que a gente está reavaliando essa coisa de entrar em contato, né, com esses órgãos de turismo, né, que é algo um pouco mais seguro, mas a gente realmente está reavaliando com muito cuidado, a gente vê que isso é um dos pontos mais fracos, assim, da apresentação. O outro ponto foi de deturpar, né? Isso de deturpar a gente já discutiu um pouquinho, e assim, coisas que a gente está pensando em não colocar é em relação a feedbacks positivos ou negativos, tipo, feedbacks positivos para poder não tentar gerar falsos positivos. Agora, a questão de, tipo, a pessoa usar mal intencionada para ver que é um local seguro e ir lá para roubar, bom, se o local é seguro, teoricamente ele não consegue chegar lá e roubar, né? Mas, tipo, digamos que ele conseguiu, né? A ideia é que, com ocorrências negativas, há uma atualização do nível de segurança do local. O local agora começa a não ser tão seguro. Tipo, realmente... Mas lembro que tem vários mau usos, certo? Inclusive mau uso de alguém que começa a sacanear. Imagina ter 2 grandes concorrentes, um em cada lugar. E um concorrente começa a dizer, apontar um monte de coisa, dizendo que está ocorrendo coisas perigosas no outro. Tem Mas, muito mau Jordano, uso eu estou possível, tentando certo? entender. Isso é verdade, eu entendi o mau agora. uso. Eu estou tentando entender o mau uso, que é o seguinte: existe na avaliação dos meninos a avaliação do estabelecimento e existe a avaliação do local, certo? Então, quando você faz uma avaliação de estabelecimento, pelo estabelecimento, isso já existe em todo canto e realmente alguém tem que se cadastrar com a conta, tem que estar criando login para estar detonando o cara lá do outro lado. Isso pode ser até rastreável. Agora, com relação ao local, eu não acho que essa questão do mau uso pelos concorrentes possa ser um foco, não. Até que eu não vejo essa briga, para ser muito honesto contigo, eu não vejo essa briga entre restaurantes, entre estabelecimentos e pontos comerciais desse jeito. Realmente, eu nunca vi isso, não. Isso podia ser até um ponto para questionário, que ele colocou aí que é muito bom. Você detona seus concorrentes em avaliação de outros sites? Vocês podem até fazer esse eles tipo de responderem pergunta. positivamente, mas... A gente não sabe se isso É existe. melhor não dar ideia. Mas, se a gente perguntar, eu não duvido que mas veja, isso, para fazer isso, você tem que ter uma certa disposição. Criar contas para ficar colocando feedbacks negativos, etc. Isso cria uma certa exposição, né? Como é que o feedback, todo feedback é confiável? Não sei. Eu acho que, sim, isso às vezes pode ser uma limitação da ferramenta, mas eu acho que vale talvez a pena ainda investigar um pouquinho com, de repente, com a própria clientela também. E mancha criminal é isso. Se a gente soubesse que na mancha criminal 100% dos crimes aconteceriam lá, a polícia tinha que estar lá e resolveria todos os problemas, né? Isso não acontece. A gente tem manchas criminais aí sendo feitas pela PM e pelos órgãos públicos, ele está tirando essas estatísticas e nem sempre ele vai poder, a polícia resolve essas manchas criminais. A gente sabe disso. A minha visão é a seguinte, Manuel, estou dizendo que eu acho que existem muitos maus usos possíveis e eu acho que é bom endereçar, certo? Eu acho que é importante, porque o que é central disso tudo é confiabilidade de dados, ao meu ver. Certo? Porque é um objetivo
essencial, é um valor essencial que se entrega aí, ter dados confiáveis, certo? Então, maus usos, eu acho que eu nem sei, eu só chutei 2 aqui, que eu pensei na hora, mas é uma coisa que eu acho que precisa ser endereçada, certo? Porque eu acho que parte da mensagem é dizer, ó, a gente está pensando em como é que a gente lida com esse tipo de coisa. Feedback negativo é bem normal existir, certo? Detrator existe, inclusive, de empresa para empresa. A questão é que o que mina isso, normalmente, são os grandes números. Então, por exemplo, você tem um sistema de avaliação, de qualquer que seja, a economia de reputação, certo? Onde você coloca mais pontos, menos pontos, ranqueia, dá estrelinha, não sei, todos esses sistemas permitem que haja detratores. E é normal, pode existir alguma guerra maior ou menor e tal. A questão é que normalmente trata isso é a gente trabalhar com grandes números. Então, qualquer sistema desse de avaliação, você vê a quantidade de avaliações é muito grande. Tudo isso, ao meu ver, todos os feedbacks, no fim das contas, é preciso uma massa grande de dados para esse sistema funcionar bem. Esse termina sendo meu ponto, porque ele resolve meio que todas as questões, certo? Você tendo uma massa de informações grande, seus dados são confiáveis, aí você consegue, dado que você tem informação confiável, aí você consegue extrair algumas pessoas para dizer, isso aqui vai ser o meu público e é onde eu vou conseguir receita. Porque aí eu tenho nichos, dentro dessa massa grande de dados, eu tenho nichos onde eu posso trabalhar, por exemplo, com empresas que estão em locais super confiáveis e vão ter algum destaque. Aí, beleza. Mas lembre, é isso que eu estou dizendo. Termina que sempre está agindo em 2 coisas, certo? Precisa de algum modelo meio free, alguma coisa assim, para ter um grande volume de dados, e com isso a gente ter confiabilidade. E número 2, a gente vai apontar para um modelo de negócio que vai rentabilizar em cima de uma parcela do público. Aí eu acho que faz sentido. Só estou levantando a bandeira que esses 2 pontos, no fim das contas, retomam se a gente não tiver dados que a gente tenha uma certa confiabilidade, a gente começa a cair nesses problemas, certo? O problema mas o cara vai investir no negócio, pode ser contraproducente para ele. Ele pode ter mau uso, pode ter mais isso e aquilo. Então, assim, o que dá um colchão grande para todo mundo, no fim das contas, é massa de dados. Então, assim, eu acho que esses feedbacks apontam bastante para preciso ter uma massa de dados razoável, porque aí a gente consegue ter um sistema confiável. Eu confirmo isso que tu estás falando, eu endosso também, para mim ficou claro também, com toda certeza. Para mim também, eu acho que eles precisam trabalhar um pouquinho mais essa questão da arrecadação, ficar um pouco mais claro. Eu não entendi, eu não sei se é porque cortou ou alguma coisa assim, mas eu não vi a apresentação de curva de valor deles. Geralmente eu gosto de dar uma olhada na apresentação de curva de valor, isso sempre me ajuda a passar um pouco mais do que é feature, do que é curva de valor, o que está vindo, e passa também para quem está vendo, né? No geral, era mais ou menos isso mesmo. Concordo contigo. Eu acho que tem que dar uma pensada em mais feedbacks do usuário, que endosse isso que eles estão propondo. Eu particularmente, não acredito que vai haver uma guerra de concorrentes que vão querer se degladiar para aumentar ou diminuir a reputação de alguém em algum lugar com relação a isso. Até hoje eu nunca vi um caso que isso tivesse acontecido aqui, principalmente na região da gente. Mas é uma possibilidade, tem que se pensar com relação a isso aí. E eu acho que eles também talvez tenham que enfatizar mais o ponto que é legal do trabalho deles, que é trazer dados públicos, de órgãos públicos, associados o peso do feedback do usuário dele. E como ele faz esse mashup para responder essas perguntas que você está fazendo, eu acho que pode ser algo interessante para diminuir essas dúvidas com relação às indicações de lugares mais seguros ou menos seguros. Mas é isso mesmo. Eu acho que
Outro problema, eu como usuária, por exemplo, eu ia achar ruim só ter informações de locais que pagaram, né? No caso, se é o local que paga. Por isso que eu acho que o modelo de negócio tem que ser revisto. Porque se eu for para um lugar, eu queria ver todas as opções do lugar turísticas e daí saber as seguranças dele. E não somente daquelas que estão no aplicativo. Não, calma. Eu acho que vocês estão se confundindo aí. Eu falei Como isso, é, não então? vai ter só lugares que pagam. Isso é o que vai, isso é o destaque. Tipo, vai ter de qualquer lugar que você bota, vai ter. Mas, tipo, com relação a um destaque, tipo, alguma coisa que dá um pop-up na tela, sabe? Tipo, alguma coisa que está destacado para você clicar e ver, ó, parece que tem, o que será isso? Deixa eu clicar aqui e ver, Mais informações é só dos que pagam. exatamente. Tipo, todos os Ele locais. pode ranquear, botar na frente ou botar. Que nem o Tipo, OLX faz, né? exatamente. Tipo, Certo. é o nosso modelo de Enfatiza negócio. isso na apresentação de vocês, gente. Enfatizar, Quando né? fazer Isso, a próxima Não apresentação, tá claro, não. eu queria perguntar Entendeu? isso. Enfatiza Pois é. isso. Isso Tá bom, ajuda até a dar Ah. transparência. Isso é legal, isso dá Isso. transparência, entendeu? Só, quem Beleza, pagou tá. tem, mas quem não pagou também vai ter, entendeu? Só que Sim, quem sim. paga tem um plus, entendeu? Exatamente. Eu acho que É. realmente Enfatiza falta. isso. Não é a primeira Beleza. vez que está chegando esse feedback, não. Ok. Obrigado, gente. Beleza. Acho que ficou claro para a gente que precisa. Na apresentação de vocês, eu sugeriria que a proposta única de valor viesse depois de vocês colocarem o que os concorrentes fazem. Vocês inverteram. Vocês primeiro se apresentaram a sua proposta única de valor para depois falar dos concorrentes. Então, eu sugiro inverter. Eu pensei em botar antes justamente para poder tentar posicionar um pouco eles em relação a ela. Mas beleza, a gente pode fazer isso. E, na verdade, a curva de valor... A curva está aí, só que ela foi muito rápida falada. Eu tentei ser ainda mais. Que da última vez eu apresentei mais rápido do que eu pensei, sabe? Eu tentei apresentar um pouco mais lento, mas acho que fui rápido de novo. Desculpa. Mas obrigado pelo feedback. Vamos para outro grupo por causa do horário? Vamos. Vamos que estamos no limite. Ainda bem que o Fernando já previu que a gente ia demorar mais hoje, né? Mas só falta um grupo, né? Isso. Olá, gente. Bom dia. Olá. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto, chegou aí? Chegou. Bem, bom dia. Somos a equipe do IT Girl. Estamos desenvolvendo um aplicativo sobre o universo de TI para ajudar adolescentes do público feminino do ensino médio na resolução de combater os preconceitos que as próprias adolescentes possuem em relação a desempenhar uma profissão na área de TI. Com a proposta única de valor sendo uma jornada lúdica baseada nas escolhas individuais do usuário que o guiará para uma profissão em TI. Em conversa com o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, ele nos disse que a questão de falta de mulheres na área de TI não é algo das empresas, pois elas estão contratando qualquer um que bater na porta. O problema real está localizado no ensino médio, no processo de escolha do curso. Então, a gente voltou nossa proposta para meninas do ensino médio. Então, temos a Alice, 17 anos, terceiro ano do ensino médio da rede pública, que vive com seus pais e seu irmão mais velho. Ela adora navegar pela internet e desenhar no seu tempo livre. Ela irá prestar Enem, mas ainda não escolheu o curso. Gostaria de uma profissão com muitas oportunidades, bom salário, para ajudar em casa. A entrevista com meninas do ensino médio, a gente teve as seguintes respostas, né? Já pensei em trabalhar na área pelo fato de gostar muito de computação e edição, mas até onde eu sei, TI mexe mais com a parte técnica, que não é muito do meu interesse. Outra disse, eu tenho muitas dúvidas em relação ao mercado de trabalho e o principal problema está me encaixar em somente uma área. Então, a nossa jornada no usuário, ela começa com a Alice, que irá se inscrever no Enem e não tem certeza de qual curso escolher. Ela gosta da área de tecnologia, só que acredita que são necessários muitos requisitos técnicos do qual ela não possui. Ela conversa com familiares e amigos sobre os cursos tradicionais e recebe orientação também da escola para
iniciar em algum curso mais tradicional. Ela busca informações na internet, mas são tantas as informações que ela se sente sem direcionamento. Volta a falar com conhecidos, pois lhe dão informações mais detalhadas e diretas sobre o mercado de trabalho e requisitos necessários, e se decide pelo curso de enfermagem, pois parece haver um bom mercado de trabalho e conhece já pessoas na área. Nossas concorrentes, bem, temos o Minas, que promove minicursos e oficinas de programação, Tecnoloticas, que usa histórias de mulheres latinas na área de tecnologia, e o Oriento, né, que faz um teste vocacional através de gostos e interesses, direcionando para uma carreira que combina com o usuário. O Minas, ele fornece essa capacitação técnica, porém, muitas meninas nem chegam a tentar por acreditarem que não são capazes. O Tecnoloticas, ele utiliza a dinâmica mais geral para o público, então não existe um acompanhamento personalizado. Já o Oriento, ele apresenta cursos em geral e acaba não conseguindo dar um detalhamento sobre uma determinada profissão. Então, nossa proposta única de valor é uma jornada lúdica baseada nas escolhas individuais do usuário, que o guiará para uma profissão em TI, com experiência personalizada, informações reunidas em um só lugar e ir no seu próprio ritmo. Bom, através disso, a gente fez uma pesquisa com o nosso público-alvo sobre quais os features que eles achariam mais relevantes dentro da nossa proposta, né? E 75% das entrevistadas consideraram que seria muito importante uma jornada que tivesse um teste de personalidade vocacional que pudesse direcionar elas a alguma sub-área de TI. Mais de 65% das meninas, elas acreditam que é muito importante mostrar exemplos de mulheres na área. 75% das entrevistadas consideram muito importante também mostrar as competências necessárias para se tornar um profissional de TI. E mais 65% consideram também importante, essencial, mostrar projetos com foco na inserção ou permanência de mulheres na área de TI. Então, através disso, a gente chegou à ideia de trabalhar através do teste do MBTI, né, que será usado como uma lógica interna para incluir o usuário em um dos quadrantes de personalidade e sugerir uma profissão. Então, o usuário ele vai fazer o teste, vai dar uma desses quatro quadrantes de personalidade, e a partir dele será direcionado a uma sub-área de TI que combine com essas personalidades. Bom, aqui é o mockup da gente. O usuário ele inicia fazendo o login, depois ele tem a opção de criar um avatar, né, para colocar no perfil, e em seguida ele é direcionado a esse teste de personalidade baseado no MBTI. Aqui eu coloquei a gente mostrou só uma pergunta, mas serão outras. E, de acordo com as respostas dele, ele vai ser direcionado a uma profissão. Então, o resultado aqui que a gente deu por exemplo, talvez o usuário ele se apaixone pela computação sendo uma gestora de TI. Então, a gente tem um videozinho que explica mais ou menos o que é ser uma gestora de TI. A gente dá exemplos de mulheres nessa área. Dá uma explicação através de texto também, simplificada, do que esse profissional faz, do que é. E também a gente lista as instituições que oferecem cursos na área, ou seja, como esse usuário ele pode se capacitar para se tornar um gestor de TI, por exemplo. E a gente validou também essa ideia com as meninas, né? Então, alguns disseram, achei bem interessante a ideia de um projeto assim, com o objetivo de difundir conhecimento reunido em uma grande gama de informações em um só lugar. Já outra disse, um curso de tecnologia me chamou a atenção, mas por não ter tanto conhecimento sobre a área, eu deixei em espera. Com esse aplicativo, eu poderia tirar as minhas dúvidas. E aqui é a nossa curva de valor, né? Então, a gente vê aqui que os nossos pontos de destaque são a questão da orientação vocacional, exemplos de mulheres na área, direcionamento para uma sub-área de TI, a possibilidade de criação de um avatar e a utilização do teste do MBTI. O nosso MVP seria esse teste, né, para sugerir uma profissão de acordo com a personalidade do usuário, a explicação do que é a profissão, exemplos de mulheres na área, faculdades e empresas
onde o usuário pode fazer sua capacitação e inserção no mercado de trabalho, e uma profissão para cada quadrante do MBTI. O nosso modelo de negócios. As instituições, as parcerias-chave seriam as instituições educacionais, atividades-chave, conhecimento, empoderamento e gamificação, recursos-chave, plataforma, redes sociais, proposta de valor, a diversidade de gênero em TI, o relacionamento automatizado através de chatbots, canais de plataforma web, segmento de clientes seria as faculdades, empresas da área de TI e as meninas do ensino médio, estrutura de cursos, de custos, desenvolvimento e manutenção da plataforma e equipe, e a fonte de receita poderia ser um percentual sobre a matrícula ou taxa de acesso para esses cursos. E é isso. Muito obrigada, final da nossa apresentação. Aqui só continuando, né, que o plano de ação, né, que a gente tem, as atividades previstas implementar essa lógica do teste MBTI, modelar a base de dados do usuário, elaborar 4 vídeos para cada uma das profissões dos quadrantes, fazer o front-end de cada uma dessas 4 trilhas de profissão, fazer esse teste de validação com usuários. E o grupo que vai testar serão as meninas do ensino médio, né? E a grande maioria são as meninas de escola pública que já entraram em contato com o nosso projeto através das outras pesquisas. Para o plano de ação, temos a parte de Design UX com Moisés, Pedro e Luana, negócios Lídia, Vívia, eu como líder de projeto, Adriana, desenvolvedores Rebeca, Isabela e Jussara e Jusenildo. E é isso. Deixa eu voltar. Obrigada. Passou um tiquinho do tempo, mas tudo bem. Ai, desculpa. Não tem problema. Foi muito pouquinho. Passou 15 segundos, 20 segundos. Fique tranquilo. Eu tentei correr aqui, mas difícil. Colegas, tem alguma dúvida, perguntas para o grupo? Não? Professores? Jordano quer começar? Já levantou a mão aí? Posso começar. Eu acho que eu até já falei isso com vocês, né? Mas eu acho que ainda vale repetir um pouco. Primeiro é conversar bem com a Érica, que eu acho que ela atacou exatamente esse ponto, né? Com o programa Essa Menina, e alguém que está na área, estudando isso, fazendo doutorado nisso há um tempo, e eu acho que pode ser rico voltar a conversar com ela, se vocês já conversaram, ou conversar se ainda não conversaram. Segundo, é sobre modelo de negócio. Eu acho que ainda... Assim, eu acredito muito na solução de vocês. Eu acho que é legal, eu acho que pode conscientizar muita gente, etc. Agora, é diferente a gente tratar isso como um projeto que a gente precisa viabilizar ou como um negócio que a gente quer que seja autossustentável, certo? Como projeto, eu acredito piamente no projeto de vocês. O que é um projeto? É vocês dizerem que, para eu fazer esse sistema, esse jogo, etc., eu vou precisar de, sei lá, 100 mil reais. E a gente consegue isso, você vai conseguir. Aí tem edital para isso. Com as empresas, vocês conseguem isso, talvez com as faculdades vocês consigam isso. Então, assim, vocês conseguem viabilizar esse projeto. Isso não tem a menor dúvida. A pergunta é como é que a gente transforma isso num negócio de vocês, certo? E aí isso eu ainda vejo pouca clareza de como é que isso se transforma num negócio. Vocês mencionaram, por exemplo, a cobrança de algum tipo de royalty das faculdades, que é algo que vocês deveriam validar de imediato, porque eu tenho muitas dúvidas que elas fariam isso. É mais fácil que ela diga, não, a gente consegue ajudar a investir a fazer esse seu sistema. Agora, entrar como sistema de royalties, eu acho mais improvável, até porque o rastreamento de onde veio, qual foi a intenção, não sei o quê, eu acho que vai ser complexo de ser feito, certo? Porque que ela veio através do sistema de vocês e tal. Então, assim, meu feedback principal é esse. Vocês tentarem dar um shift de pensar nisso como um projeto que precisa ser viabilizado para um negócio que é autossustentável, que vai render de alguma forma. Não quer dizer nem que o objetivo último de vocês seja
ficar rica com isso, mas no mínimo que isso se autossustente, porque esse tipo de coisa é um trabalho contínuo. Se vocês lançarem um, vão precisar lançar outro, vai lançar outra edição, vai lançar atualização e manutenção e tratamento de dados, etc. E, na verdade, tem muitos negócios que podem surgir daí, certo? Só a análise desses dados já é válido. O link disso daí com as instituições de formação é válido. O link de como é que isso daí é trazido para as empresas é muito válido. Lembrem que tem modelos de financiamento da educação muito diferentes hoje, tipo o modelo ISA, por exemplo, Income Share Agreement, onde você não paga para estudar, você estuda numa coisa particular. Então, você estuda numa instituição particular e você não recebe exatamente bolsa, ele, na verdade, banca o seu estudo e você passa a pagar na hora que você passa a trabalhar. Então, tem muita coisa diferente nesse universo aí. E vocês meio que não estão tratando, porque vocês estão tratando, e eu acho que muito bem, da solução. A solução faz sentido. A ideia de apresentar como um jogo, etc., eu acho que isso faz sentido. A questão é parar de pé como um negócio, eu ainda acho que é um desafio. E, para isso, eu acho que vocês têm que sair a campo mesmo, conversar com empresas, conversar com faculdades, conversar com pais, conversar com os alunos, conversar com as pessoas para entender o que dessas coisas pode virar um negócio. Certo, professor. Obrigada. A questão assim das faculdades e instituições de ensino em geral, a gente ainda está tentando um contato, mas a ideia seria que a gente direcionasse nossa solução, por exemplo, a gente fazer uma parceria com instituição de ensino, a gente colocasse a nossa solução, quais cursos dentro daquela instituição o usuário ele poderia já fazer. Tentar associar alguma coisa com a outra. Isso, só Entendi. Mesmo assim, é bom complementando. fechar essa conta. Não me parece muito convincente ainda, não. E só complementando a fala de Adriana, nosso foco não é com os pais, porque os pais não têm muito conhecimento, né, a grande maioria, não vou generalizar, com a profissão de TI, certo? Então, assim, o nosso foco realmente é com as instituições de ensino e com as faculdades, e com as empresas, porque aí a gente pode estabelecer parcerias e ver a melhor forma, assim, seria mais que um produto, assim, personalizado para cada instituição, porque cada instituição, ela tem suas peculiaridades, e aí a gente poderia atender de alguma forma a elas. Aí, se a gente, como a Adriana falou, a gente vai conversar com essas instituições e validar isso, mas nosso foco não é os pais e nem vender o produto para as meninas. Eu concordo 100% com você, porque nesse caso específico, às vezes os pais estão mais como parte do problema do que como parte da solução, né? Porque às vezes os pais são até barreiras, né? Às vezes eles freiam também a participação, o ingresso, né? Vai dizer, minha filha, eu não faço esse curso, não, etc. É muito normal, porque a falta de conhecimento também está nas famílias. Concordo 100%. Agora, desses atores todos, o que me parece fazer mais sentido para vocês focarem como negócio são as empresas. Porque as empresas são os que estão mais propensos a gastar dinheiro com isso. Por quê? Porque eles precisam de mais gente. E é meio natural, quer dizer, tem uma vazão já de pessoas, de homens que vêm através dos cursos. A quantidade de mulheres que vêm é menor. Se a gente quiser aumentar a quantidade de pessoas totais na minha empresa, é muito mais fácil apostar as fichas num público que não tem muita vazão ainda, não atrai tanta gente ainda, do que nesse que já está, não é que esteja saturado, né, mas está mais no oceano vermelho, digamos assim, do que o feminino. Isso é o número 1. Segundo, é questão realmente de diversidade e inclusão, que boa parte das empresas estão finalmente defendendo, certo? Então, essas, para mim, são os early adopters. São as empresas que realmente estão buscando ações que, de alguma forma, compensem essa situação posta hoje em dia. Então, elas vão investir nisso para ter mais mulheres em TI no futuro, certo? Então, elas vão olhar isso com a ótica de investimento.
As faculdades me parecem que vão ter, não vai ter tanta essa ótica, certo? Ele não vai ter menos propensão a fazer esse investimento. Eu posso até estar enganado, mas assim, eu enxergo muito mais potencial como negócio de vocês oferecerem isso para as empresas como ações afirmativas das empresas do que junto com as faculdades. E o modelo de negócio, pelo que eu estou entendendo até agora, está nas faculdades. Beleza, professor, obrigada. Mais alguém? Meninas, Ok. Opa, professora Alana, vai na frente. Não, tá dizendo que para mim tá ok. Pode falar. Meninas, de novo, parabéns aí pelo trabalho. Eu sempre acho massa essa iniciativa de vocês também. Tem um ponto que eu acho que é bem interessante. Eu achei legal quando vocês colocaram que vocês vão trabalhar com o teste vocacional e ajudar a identificar as áreas que são chaves aí para as meninas. Eu acho que na fala só tem que ter um ponto que eu toquei no passado sobre isso e que vale a pena também reforçar. A escolha não tem que ser porque é mais fácil ou porque é mais difícil, sabe, meninas? Eu acho que tem que ser a escolha que a menina quiser. Ela vai para onde ela quiser, ela faz o que ela quiser. Ela tem o poder de dizer, eu vou ser fera nesse negócio e conseguir. Entendeu? Independente de ser fácil, difícil, eu acho que só quando for apresentar o discurso é bom ver isso, entendeu? E enfatizar. Aí, referência, você tem várias mulheres aí incríveis, né, na ciência, tecnologia, com relação a isso. Empresárias também, que não faltam. No modelo de negócio, eu acho que era interessante, ó, o professor Jordano colocou muito bem. Agora, eu acho que realmente vocês acharam um negócio que também me tocou. Procura conversar realmente mesmo com as escolas. Existe uma escola aqui chamada Pequeno Passo. Eu conheço os diretores da escola Pequeno e Grande Passo, tá? Posso colocar vocês em contato com eles para conversar sobre essa proposta, né? Que eu entendo que é um teste vocacional, mas um pouco mais direcionado, né? E aí vocês conseguem ter uma visão do empresário. Eu também conheço Cláudio Castro, que é empresário nessa área de educação, e eu estou chamando ele aqui para ver se ele me responde, para tentar ver se a gente consegue uma agenda para vocês entrevistarem ele. Ele é muito bem relacionado com o Janguier também, que é do Grupo Ser Educacional. Se der tudo certo, quem sabe vocês conseguem bater um papo com o próprio Janguier. E eu conheço umas 2 psicólogas e psiquiatras que fazem muito teste vocacional com crianças e adolescentes. Se vocês também quiserem bater um papo com essas pessoas, eu posso direcionar para que vocês possam ter uma ideia do que pode ser uma fatia do mercado, se elas comprariam ou não, né? E como isso seria. Minha sugestão é, ao chegar para esses 3 públicos, cheguem com valores da proposta de vocês para que isso possa ser questionado, entendeu? A gente tem uma ideia de quanto a gente gostaria de cobrar dentro dessa proposta. Você acha isso razoável para o que a gente está oferecendo? Aí ele vai dizer sim, não, entendeu? Está alto, está barato, se fosse X eu pagaria, mas chegue com valor, R$ 5.000, ou por licença, R$ 30 por execução. Chega num negocinho mais redondo que isso vai te ajudar para eles. Tá? Mas enfatizem no discurso mais essa questão que as meninas realmente podem fazer o que elas quiserem. Não é porque é mais fácil ou mais difícil, enfermagem é mais fácil, ter um emprego garantido, não. É mais difícil, mas você tem mulheres incríveis que foram para a Lua, dominaram o espaço, e não é porque é mais difícil que você é mais fácil ou mais difícil você tem que escolher, não. É porque você quer aquilo que você quer, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Posso estar até enganado, mas deixo sair para vocês. Tá certo?
Professor Emanuel, muito obrigada por suas colocações sobre essa questão de ser mais difícil ou mais fácil. Na verdade, não é nossa intenção. A gente parte do pressuposto que muitas vezes as meninas não sabem nada sobre a área de TI, nunca nem pensaram em fazer algo profissionalmente em relação a isso. Então, a ideia seria algo lúdico, para elas verem que, assim, elas podem se encaixar nessa área também, sabe? Não quer dizer que ela não possa seguir. Tanto é que aquelas meninas, elas podem mudar as respostas depois e tentarem conhecer outras Isso, áreas que a gente apresenta através do aplicativo. É só realmente uma forma mais dinâmica delas conhecerem um pouco sobre a área de TI. isso. Pronto, se vocês quiserem, vocês têm o meu contato já no WhatsApp, porque eu estou no grupo do Projetão. Sim, sim. Aí vocês procuram uma foto preta e branca, provavelmente vou estar lá. Então, me chamem que eu consigo colocar vocês em contato com essas pessoas para ajudar nessas entrevistas. Tá ok, muito obrigada, professor. De nada. Terminei, pessoal. Mais alguém, gente? Não, tá tranquilo. Não? Isso. Então vamos voltar lá Vamos. pro central. Eu vou interromper aqui a gravação. Para de gravar, porque senão fica gravando.